pessoal, tudo bem? É o professor Ivaldo falando. Vamos começar mais uma aula, né, sobre a regra de 3, tá? E dando continuidade lá no nosso material do livro, em relação à aula anterior, né? A gente falou sobre grandezas, falamos sobre razão, e agora entramos na outra parte que é chamado de regra de 3, e veremos como a regra de 3 simples. Primeiro, alguns exemplos do que vem a ser essa questão de regra de 3 e grandezas proporcionais. Primeiro, vamos entender grandezas proporcionais. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, a altura de uma pessoa, o peso, a quantidade de energia que gastamos na nossa casa, a quilometragem que a gente percorre, a velocidade de um automóvel, enfim. Aquilo que a gente pode fazer de medição é chamado de grandezas. E algumas grandezas elas vão aumentando à medida que outras comparadas a elas também aumentam. Outras grandezas faz o processo contrário. À medida que um valor vai aumentando, o outro vai reduzindo. E aqui nós temos aqui dois exemplos para ilustrar bem isso que eu estou falando, tá? Veja nessa situação, tá? Se o preço de uma barra de chocolate é de R$ 2, nós temos aí à frente o preço, né? R$ 2. Consequentemente, se eu pegar duas barras, eu vou ter que pagar R$ 4, porque são 2 vezes 2. 3 barras serão R$ 6. 2 vezes 3. E assim vai seguindo, aumentando sempre 2 vezes para o próximo número. Isso é o que a gente chama de uma grandeza diretamente proporcional. Porque quanto mais barras de chocolate eu comprar, maior será o valor que eu vou pagar. E essa relação preço com produto, ela acontece com várias situações do mercado, tá? Dessa maneira, nós temos destacado no final, né, os números de chocolates comprados e o preço pago por eles são grandezas diretamente proporcionais. Porque se aumenta o valor do chocolate, a quantidade de chocolate também. Então as duas grandezas elas aumentaram. Nessa outra situação, nós temos o processo contrário. À medida que uma grandeza vai aumentando, a outra vai diminuindo. Veja só. Em uma obra, um operário realiza determinada tarefa em 6 horas. Então, o operário sozinho, em 6 horas, ele faz determinada tarefa que foi estipulada, um serviço. Se eu colocar para fazer o mesmo serviço 2 operários, o que acontece? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, significa que o serviço vai se terminar mais rápido, né? Porque vai ter mais gente trabalhando, logo vai diminuir o tempo de duração desse serviço. Portanto, a hora cai para 3. Veja que antes ele gastava 6 horas, uma pessoa, 2 pessoas, caiu para 3. Isso é o que a gente chama de grandeza inversamente proporcional. Aumentou a quantidade de operário, diminuiu o tempo gasto na obra. Se aumentar agora para 3 operários, proporcionalmente ele vai reduzir o tempo ainda para 2 horas. Ou seja, quanto mais gente trabalhando, mais rápido o serviço vai terminar. Então, o que a gente chama de uma grandeza inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional. Porque uma grandeza aumentou e a outra reduziu o seu tamanho. Temos também algumas grandezas, ao serem comparadas, que elas não são nem diretas nem inversamente proporcionais. Ou seja, elas não têm proporção. Vamos pegar um exemplo. Será que a idade e a altura de uma pessoa são grandezas proporcionais? Como assim? Vamos pensar na seguinte situação. Um homem de 80 anos, como mostra na imagem, ele vai ser 4 vezes mais alto do que um homem que tem 20 anos, o quádruplo, tá? Então, a resposta é bem simples. Claro que não, né? Se eu tenho 20 anos e o outro tem 80, e o outro de 80 são 4 vezes mais velho do que eu. 4 vezes mais velho do que eu. O que não quer dizer que a altura dele também vai ser proporcional a isso, tá? Vamos imaginar, se eu tiver 1 metro de altura, não quer dizer que o outro vai ter 4 metros de altura, que é 4 vezes mais a minha idade. Então, existem também outras grandezas que elas não são
proporcionais, né? Então, altura e idade são grandezas não proporcionais. Tem nada a ver com isso. Grandezas diretamente proporcionais que estão inseridas no nosso dia a dia, né? Receitas. Você faz as receitas proporcionalmente à quantidade de pessoas para quem você vai atender o pedido, né? Aqui nós temos um exemplo de um bolo, né? Para fazer uma torta de morango, uma doceira utiliza 0,5 kg, ou seja, 500 gramas, meio quilo de farinha. Quantos quilogramas de farinha serão necessários para fazer 5 tortas? 5, né? Aqui nós temos o total para fazer uma e quer saber quanto vai ser gasto para fazer 5. Então a gente pode construir muito bem uma tabela igual essa que está aqui embaixo, ó. Então, se a gente for analisar para uma torta, 0,5. Para duas tortas, 0,5. Meio quilo mais meio quilo é igual a 1 quilo. Para 3 tortas, 1,5 kg. 4 tortas, 2 kg. 5 tortas, 2,5 kg. Ou simplesmente a gente poderia pegar o 0,5 lá do início, né? E multiplicar vezes 5. Porque a gente já saberia esse resultado qual seria, né? 0,5 vezes 5 vai dar 2,5. Portanto, vai precisar de 2,5 kg de farinha para fazer esses 5 bolos, essas 5 tortas aí. Por isso que quando a gente vai lá fazer, encomendar um bolo de aniversário, o pessoal sempre pergunta quantos quilos que a gente vai querer, né? E a gente coloca mais ou menos uma média de quantas pessoas vão estar presentes, para qual as pessoas mais ou menos a gente quer dividir, porque ele vai ter uma noção, ele ou ela, quem for fazer o bolo, vai ter uma noção do tanto de material que vai ser gasto, né? Isso serve também lá no cafezinho que a gente faz na nossa casa, quantidade de arroz, de feijão, enfim, que é tudo proporcional para a quantidade de pessoas que vão estar presente em determinada refeição. Agora, no inverso, né? Aquela que eu falei foi diretamente proporcional. Quanto mais gente, mais produtos para consumir. Agora nós temos uma outra que é inversamente proporcional, né? Uma grandeza aumenta enquanto a outra vai diminuindo ao mesmo tempo. Veja aqui, ó. Cláudio anotou a velocidade média do automóvel dele e o tempo gasto em horas para percorrer determinado trajeto. Ou seja, qual a velocidade que ele estava indo e quanto que ele gastou, quanto tempo ele gastou na viagem, né? Na viagem, na quilometragem. E aqui os dados ele colocou na tabela, né? Então, velocidade em quilômetros por hora e tempo em horas, né? Se a velocidade for de 30 km por hora, ele vai gastar 12 horas em média. 60 km por hora, ele gastou 6. Veja que aumentou a velocidade de 30 para 60 e o tempo diminuiu de 12 para 6, né? Então, o que a gente fala é que aumentou o tempo, aumentou a velocidade. Então, a gente coloca a seta para cima e diminuiu-se o tempo. Deixa eu fazer ele mais ali do lado. Então, a gente aumentou a velocidade e reduziu o tempo. Por quê? Porque quanto mais rápido você for, menos tempo você vai gastar numa viagem. Quanto mais devagar você for, mais tempo você vai gastar para fazer uma viagem. E aqui mais no último quadro nós temos 120 km por hora, ele gastou apenas 3 horas no mesmo percurso, né? A distância ela não alterou, a distância vai ser a mesma, foi 80 km, se foi 300 km, 50 km, o que vai aumentando aqui foi a velocidade do carro, tá? Velocidade do veículo. Então isso que a gente chama de grandeza inversamente proporcional. Como eu coloquei aqui nas setas, né? Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Vamos colocar isso aqui um exemplo na prática, né? Na prática de uma atividadezinha, né? Uma torneira pingando, ela desperdiça 230 litros de água em 5 dias. Então eu tenho duas grandezas. A grandeza litros de água, a quantidade de água desperdiçada, e a grandeza tempo em dias, né? O tempo pode ser marcado em dias, em horas, meses, segundos, várias marcações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nessas situações, problemas, é elaborar uma tabela, tá? Vocês vão ter
na atividade de vocês só situações de problema. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Elaborar uma tabelinha. Veja que eu marquei aqui que cada número está relacionado com uma palavra. Então, você pode colocar essas palavras aqui para construir essa tabela. Então, aqui está litros desperdiçados e dias na tabela. Então, eu vou pegar o seguinte: litros desperdiçados, 230 litros, 230 litros. Em quanto tempo? Em 5 dias. Então, nós temos uma relação de 230 para 5 dias. Continuando no problema, ele diz: em um mês são quantos dias? 30. Aí a gente vai colocar aqui na parte de dias. Aí eu vou observar sempre onde eu vou colocar o próximo número, tá? Se é na parte dos dias ou na parte do outro. As informações estão ligadas entre elas. Quantos litros, é o que ele quer saber, serão desperdiçados? Então aqui vai entrar um X da questão. O que nós vamos ter uma regra de 3. O que é a regra de 3 então? Regra de 3 é quando você aparece numa situação problema, 3 termos conhecidos, que são esses 3 números que a gente colocou, 230, o 5, o 30, e falta um quarto número, o que é também chamado, que a gente vai ver mais na frente, de uma quarta proporcional. Por isso que é uma regra de 3. Você conhece 3 números e precisa calcular o valor desse quarto número, tá? Montada a regra de 3, agora a gente vai analisar os casos, tá? Como? Observe que a quantidade de dias antes era 5, agora ela passou a ser 30. Então, nós colocamos aqui ao lado uma seta para cima. O que é que isso significa? Que a quantidade de dias aumentou de 5 para 30. Aumentou a quantidade de dias. Aí a gente pergunta da seguinte maneira: se aumentou a quantidade de dias, vai aumentar ou vai diminuir o total de água que vai estar sendo desperdiçadas? Então ela vai aumentar também. Então, se vai ter mais dias a torneira pingando, então mais águas serão vazadas, tá? Então, quando elas estão aqui, as duas setas, as duas estão para o mesmo lado, as duas estão para cima. As duas poderiam ser para baixo também, mas como o X está embaixo, então elas vão para cima, tá? E aí a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais, está até já descrito aí embaixo. Diretamente proporcionais. O que que isso significa agora para resolver? Nós vamos pegar esses dados e trazer para o cálculo. Nesse caso, a gente vai multiplicar cruzado. Ó. O x vai multiplicar vezes o 5. X vezes 5. A gente vai colocar aqui já o resultado. 5x. Tá? 5x. E multiplica cruzado 230 vezes 30. 230 vezes 30. Como está aí na imagem, tá? 230 vezes 30 vai dar 6.900. 6.900. Ok. Aí de um lado nós temos o termo com x, do outro lado nós temos o termo que não possui x. O que é que eu faço aqui agora? Eu isolo a letra x e vou fazer a divisão dos termos, né? Dividir os termos. O número que acompanha a letra x vai sempre para baixo e o outro vem na parte de cima, igual na equação que a gente já estudou, né? Já estudamos a equação, usa a mesma regrinha de equação do primeiro grau aqui. Então, vou ter 6.900 dividido para 5. Portanto, x é igual, faz a conta de dividir 6.900 dividido por 5, que o resultado dá 1.380. Portanto, x é igual a 1.380. Aí eu olho na tabela quem é esse x, né? O que é que esse x representa? Portanto, o x representa os litros desperdiçados. Ou seja, então eu vou ter 1.380 litros. Tá? 1.380 litros desperdiçados de água, mantendo o mesmo ritmo da torneira aí, ok? Dessa forma. Desculpa. Vamos a um outro exemplo de uma grandeza agora inversamente proporcional. Inversamente proporcional.
Veja que o problema diz o seguinte: um livro tem 270 páginas. Então já estou relacionando aqui 270 páginas e aqui já tenho na tabela, ó, número de páginas. Com 45 linhas em cada página. 45 linhas, ó, número de linhas. Aí eu já preencho lá na tabela. Número de linhas, 45 linhas. Ao reimprimir esse mesmo livro, a editora resolveu colocar 50 linhas e não mais 45. Aumentou a quantidade de linhas por página. Então, quantas páginas o livro vai ter no final? Vai ter mais páginas ou menos páginas no livro? Aí a gente vai fazer esse cálculo agora. Então, começando preenchendo os dados na tabela, né? 200, antes ele tinha 270 páginas. E cada página 45 linhas. Então a relação 270 para 45, tá? A razão de 270 para 45. Aí ele fez o que? 50 linhas. Então tenho que tomar cuidado para saber onde coloco cada número, tá? 50 representa linhas. Então ele vai vir para cá embaixo do 45, 50 linhas. E o X vai vir embaixo do 270. Dessa forma. Aí está montada a nossa tabela. Feito isso, a gente vai conferir agora as informações das setas, né? O que a gente vai perguntar? Antes ele tinha 45 linhas por página, agora tem 50, ou seja, o número de páginas aumentou. Portanto, aumentou o número de linhas em cada página. Então, se eu vou escrever mais coisas em cada página, porque eu vou ter mais linhas, portanto, vou escrever mais parte do livro. Então, eu vou ter mais páginas ou menos páginas. Nesse caso, vai diminuir o tanto de páginas. Por quê? Se eu tenho mais coisas escritas por página, então eu vou ter menos folha no livro, né? Porque eu aumentei a quantidade de coisas escritas. Então ele é inversamente proporcional. Aí já vai ter uma mudança no cálculo, tá? Na diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. A gente multiplicou cruzado. É só voltar ali no vídeo que vocês vão ver. Quando ela é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha mesmo, ó. Não cruza as informações. Então o que acontece? O x vai multiplicar por quem está à sua frente, x vezes 50. Aí eu tenho 50x, certo? E o 270 vai multiplicar por quem está na frente dele, que é o 45. Isso porque ela é inversamente proporcional, tá? Existe uma outra maneira que eu vou explicar depois, mas por hora a gente vai fazer com essa, ok? Fazendo 270 vezes 45 dá um total de 12.000. Um espaço aqui. Então nós vamos ter 12.000 150. 12.150, que é a multiplicação do 270 vezes 45, tá? Dessa forma. Aí agora virou a equação, você faz o mesmo processo. Isola a letra, divide. Lembrando que o que acompanha a letra sempre vai embaixo. E aí vai lá na parte de cima, né? 12.150. Depois isola a letra novamente. Faz a conta dividir lá separado e traz o resultado para cá. Aqui eu posso cancelar um zero em cima e um zero embaixo e encurtar o tamanho da conta, né? Ficando 1.215 por 5, que vai dar um total de 243. Portanto, 243 significa o quê? Páginas. Páginas. Então, o livro, ele vai ter, depois que aumentou a quantidade de linhas, aí ele vai ter apenas 243 páginas, certo? Mais um outro exemplo agora, que sim, a tabela está pronta, a gente só mostrar como é que vai fazer. Então, nós temos o seguinte, né? Na extremidade de uma mola é colocada uma peça de 10 quilos. 10 quilos. Então, vou colocar aqui quilos, 10 quilos. Então, verificando-se então que o comprimento da mola é de 45 centímetros. Então, vou colocar aqui centímetros, 45.
Então, na relação, eu tenho 10 quilos para 45 centímetros. Dessa maneira. Eu posso construir aqui a tabela. Se colocarmos uma peça de 15 quilos, quantos centímetros vão ser? X. Aí veja que foi bem simples você construir a tabela, né? Só pegando os valores aqui, ó. Centímetro vai para centímetro, quilo vai para 1 quilo e assim desenvolve o cálculo. Bom, colocando aqui na frente, aí a gente faz a seta, né? Aumentou-se a quantidade de quilos, então vai aumentar a quantidade de centímetros, porque a mola vai esticar, então vai ficar mais, como está mais pesado, vai esticar a mola, então vai ficar mais comprida, né? Então, aumentou o quilo, peso, aumenta o comprimento da mola. Fazendo a multiplicação cruzada, então nós vamos ter aqui 10 vezes x, 10x, igual a 15 vezes 45, que é igual a 630. Agora isola a letra e divide 630 por 10. X é igual, cancela o zero de cima, o zero de baixo, 63 por 1, 63 centímetros. Vai ser o novo comprimento aí da mola, certo? Então, repetindo, você primeiro monta a tabelinha, tá? Pega, colhe as informações, faz a análise da seta e depois efetua os cálculos. Aqui tem mais um outro exemplo que você pode analisar aí depois, tá? Nessa parte aqui é um quadro resumo do que a gente explicou, seguindo a ordem da numeração, tá? Primeiro identifique os dados do problema, as grandezas. Depois faça aquele questionamento sobre o que a gente tem analisando no problema, tá? Quem vai ser o X da questão, é esse o dado que ele quer saber, porque é o que vai estar faltando. Organiza as grandezas depois que você identifica o valor do X, coloca o valor corretamente, faz a análise da seta, se é para cima, se é para baixo. Se ela for diretamente proporcional, você multiplica cruzado, né? Assim em X, certo? E se ela for inversamente proporcional, ela está falando aqui para inverter, mas isso aqui a gente vai ver depois. A gente multiplica em linha reta, né? O desse lado por esse. E no diretamente proporcional você multiplica em x, tá bom? Por hoje é só. Capriche lá nas atividades e bons estudos para vocês. Até a próxima.